Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. E a Receita Federal alerta os contribuintes para o falso e-mail sobre a malha fina do Imposto de Renda 2018. Olha, quem receber o e-mail não deve abrir a mensagem, porque poderá ter vírus e danificar o computador. A Receita reforça ainda que não envia e-mail aos contribuintes. Vamos agora aos destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. O deputado Gerson Bittencourt, do PT, tomou posse aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento Paulista concedeu a um dos maiores políticos brasileiros, Almínio Afonso, o colar de honra ao mérito legislativo de São Paulo. Em uma audiência pública, parlamentares e representantes de movimentos sindicais discutiram a privatização do metrô e os problemas do monotrilho da linha 15 Prata. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se reúne hoje no plenário José Bonifácio. Eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que traz mais informações sobre essa reunião. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, na pauta do dia hoje, 15 itens, 14 para a ciência dos deputados, que devem votar hoje o único projeto de lei que consta na pauta, o 158 de 2017, de autoria do deputado Caio França, do PSB, que institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e de uso culinário. Bom, Sérgio, a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está marcada para começar às 2 horas da tarde, aqui no plenário José Bonifácio, e o presidente desta comissão é o deputado Roberto Trípoli, do PV. Ok, obrigado, Priscila. Bom, eu vou falar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que vai acompanhar, né, Silvia, daqui a pouco uma reunião da Comissão de Saúde, que acontece no plenário Tiradentes aqui da Assembleia. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa reunião começa logo mais, a partir das 2 horas da tarde. Ela tem 2 chamadas, tá? 2 e 2h30. A partir das 2 horas da tarde, ela começa com 18 itens na pauta e mais um. Esse mais um é a oitiva do atual secretário de Saúde, que vem até aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo, pela primeira vez, depois que assumiu no dia 1º de janeiro, para apresentar como anda a sua gestão aí, por mais de 45 dias à frente do governo aí da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Logo depois, ele também deve apresentar o planejamento, planilhas de como serão os próximos meses sob a sua gestão. Mas tem mais uma notícia, Sérgio, que eu recebi por WhatsApp hoje de manhã. Ela veio direto do Jornal Diário da Zona Norte. O que veio no corpo dessa notícia? O Jornal Diário da Zona Norte convocando a população dessa região aqui da capital para comparecer em massa na reunião da Comissão de Saúde de logo mais, para questionar o atual secretário sobre a situação do Hospital Mandaki. Lembrando, Sérgio, que o Hospital Mandaki, ele é um dos poucos hospitais ainda aqui do estado de São Paulo que tem 100% de gestão estadual e que nos últimos anos teve um rombo aí de verbas públicas na casa dos 400 milhões de reais. Bom, o secretário deve ser questionado, apesar da Comissão de Saúde não estar em caráter de audiência pública, tá? Aqui promete para logo mais, a partir das 2, 2h30, segunda chamada, e acontece no plenário Tiradentes. Sérgio. Obrigado, Silvia, pelas suas informações. Os parlamentares vão se reunir também daqui a pouco no plenário Dom Pedro I para eleger o presidente e vice da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem traz mais detalhes é o repórter Marcos Boemerade. Marcos, boa tarde para você. Grande abraço, Sérgio. Boa tarde a todos. A reunião está prevista para começar a partir das 2h30 da tarde. A comissão que conta aí com 13 membros efetivos e todos podem se candidatar, Sérgio. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem a competência de apreciar todos os projetos que tramitam aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, antes que esses projetos sejam votados em plenário através dos deputados estaduais. A comissão avalia também os aspectos constitucional, legal e jurídico das proposições, apresentando a redação final. Eu volto com você, Sérgio. Ok, obrigado, Marcos. O deputado Gerson Bittencourt, do PT, tomou posse aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O parlamentar disse que pretende trabalhar pela mobilidade urbana, entre outras áreas. A cerimônia foi conduzida pelo deputado Coronel Telhada, do PP, no plenário Juscelino Kubitschek. Gerson Bittencourt assume até 14 de março no lugar do deputado Alencar Santana, do mesmo partido, que foi eleito deputado federal. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato
promovendo o bem geral do Estado de São Paulo dentro das normas constitucionais. Assim, esta presidência declara empossado no cargo de deputado estadual o senhor deputado Gerson Luiz Bittencourt, a quem eu peço uma salva de palmas. Gerson Bittencourt é formado em Engenharia Agrônoma e é também mestre em Desenvolvimento e Sociedade. Foi presidente da São Paulo Transportes, secretário municipal de Transportes de São Paulo, dentre outros cargos públicos. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi deputado na 17ª legislatura de 2011 a 2015, quando participou ativamente das comissões de Saúde e Transportes. Espero, nesse período que vou estar aqui nessa casa, fazer as mesmas discussões, os mesmos embates. Minha especialidade é a mobilidade urbana, tenho uma atuação forte na área de transportes, fui secretário de transportes aqui na capital, fui secretário de transportes em Campinas e quero fazer as mesmas discussões, não só da mobilidade urbana, mas de todos os temas, fazendo a oposição que o PT faz e precisa fazer ao novo governo estadual, ao governo João Dória, mas de forma muito contundente, muito tranquila e muito respeitosa com todos dessa casa, assim como foram os 4 anos que aqui estive. Quem pichar ou depredar prédios ou monumentos públicos de São Paulo vai ter que pagar a multa, hein? É o que prevê o projeto de lei do deputado Coronel Camilo, do PSD, em estudos aqui na Assembleia. Veja agora na reportagem da Carla Francisco. Atos de vandalismo, depredações e pichações em prédios que são patrimônios públicos podem estar perto do fim. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa propõe multas para os autores destes delitos. No dia 30 de setembro de 2016, 2 importantes monumentos de São Paulo amanheceram assim, completamente sujos pela ação de pichadores. Eu moro aqui, então eu lembro exatamente deles limpando, do dia, como estava manchado e tudo mais. Foi praticamente o monumento inteiro, de um lado de uma cor e do outro lado do outro. A gente estava falando exatamente isso agora, que não tem necessidade disso, que existem várias outras formas de se manifestar. E que foi um erro. Hoje o Monumento às Bandeiras está limpo, livre dos sinais de vandalismo e pronto para receber os turistas. Mas só o primeiro dia de limpeza do monumento custou à Prefeitura de São Paulo R$37 mil. Este valor, segundo o projeto de lei 261 de 2018, deve ser repassado aos responsáveis pelo dano. O autor do PL, deputado Coronel Camilo, do PSD, justifica que, pesando no bolso dos infratores, eles vão pensar 2 vezes antes de cometer os delitos. A ideia nossa é que isso vale para o estado todo. Quem pichar ou quem quebrar qualquer patrimônio público do estado vai ter que repor, reparar o bem que ele acabou destruindo e, além disso, será multado em 2 vezes o valor dessa reparação. Isso na área administrativa, independente das penas, na área civil e na área penal. Então a ideia é desestimular aí esse tipo de atitude, de vandalismo que acontece no estado. A ideia é trabalhar junto com a Guarda Civil Metropolitana das cidades, onde isso não acontecer, com a própria Polícia Militar. E a sugestão à Prefeitura, a gente está fazendo uma sugestão ao secretário aqui em São Paulo e pretendemos fazer também para os outros municípios, que criem patrulhas volantes, Ou seja, se eu tenho um ponto lá com muito problema, eu coloco rapidamente um sistema de câmeras ligado a alguma patrulha, ou seja, da Polícia Militar, ou seja, da Guarda Civil. Nesse caso, na nossa lei é para a Polícia Militar, para identificar rapidamente e agir rapidamente. De passagem por São Paulo, os visitantes querem levar para casa boas imagens da capital paulista. Foi com esse propósito que a gente saiu para passear, para ver um pouco de cultura, monumentos, e realmente não dá para fazer, pinchar e estragar os monumentos. É preservar o nosso patrimônio, eu acho que isso é muito legal. A estátua do Borba Gato, que fica na Avenida Santo Amaro, na capital paulista, também já está limpa. Outros alvos dos vândalos foram o prédio da Secretaria de Educação e o pátio do colégio, complexo histórico-cultural considerado marco inicial da cidade de São Paulo. Hoje, iluminado e com nova pintura, é um convite à contemplação. Experiência aprovada por quem passa por aqui todos os dias e que também concordam com a proposta do projeto de lei. Não tem por que estar pichando nada, nem público, nem particular. Eu acho que tem que pagar, sim. O projeto de lei quer proibir as ligações de telemarketing fora do horário comercial e de números restritos também.
Voltamos já já. Voltamos agora a falar com a repórter Priscila Silvério, que volta aqui ao Jornal da Assembleia, com informações sobre a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, que acontece daqui a pouco no plenário José Bonifácio. É isso, Priscila? É isso mesmo, Sérgio. Olha, e na pauta do dia são 34 itens, mais um item para a ciência dos deputados. Os parlamentares devem votar hoje 7 projetos de lei, mas todos já estão de maneira conclusiva. Olha, entre os requerimentos que tem na pauta de hoje, um de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que pede audiência pública para discutir os 50 anos do metrô de São Paulo. Ele convoca o diretor-presidente da companhia e também o secretário de Estado de Transportes Metropolitanos para fazer um balanço, então, do serviço prestado durante esses 50 anos, também o avanço do metrô na cidade e falar, olha, Sérgio, dos problemas em que a companhia tem enfrentado. Um deles é a paralisação da construção da linha laranja do metrô. Essa é a segunda reunião extraordinária, está marcada para começar às 3 horas da tarde e o presidente da Comissão de Transportes e Comunicações é o deputado Zico Prado, do PT. Sérgio. Ok, vamos aguardar então essa reunião. Obrigado, Priscila. E os parlamentares também vão se reunir na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Quem traz mais detalhes dessa reunião é o repórter Marcos Bomerade. Marcos. Sérgio, na pauta 10 itens que serão avaliados. Destes, 2 projetos de lei. O primeiro, o 903, número 903 de 2016, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do DEM, que autoriza o Poder Executivo a instituir, em caráter permanente, no âmbito da Secretaria da Educação, a Coordenadoria de Atendimento Pedagógico Especializado na capital e região metropolitana de todo o estado de São Paulo. E o segundo é o projeto de lei número 206 de 2017, do deputado Cezinha de Madureira, que era o deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa e agora foi eleito deputado federal. E nesse projeto de lei proíbe a publicidade de bebidas alcoólicas nos espaços reservados à publicidade nos trens e espaços do metrô e também da CPTM. A reunião começa às 3 da tarde no plenário Dom Pedro I e o presidente da comissão é o deputado Paulo Correia Júnior, do Patri. Sérgio. Ok, Marcos, obrigado. Olha, com as chuvas e o calor, a dengue avança na cidade de São Paulo e o número de casos aumentou, preocupando ainda mais as autoridades de saúde. Não é isso, Silvia? A Silvia está aqui ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Sérgio, esses números são assustadores e eu já conto por quê. Só nessas primeiras 6 semanas do ano de 2019 foram constatados 201 casos de dengue aqui na capital. Estou falando só da cidade de São Paulo. Para ter uma ideia, durante todo o ano de 2018 foram 563 ocorrências, um aumento no total de 18% em relação ao ano inteirinho de 2018. Lembrando também que apesar das últimas notícias, aí eu vou falar de outra doença, tá? Sobre a febre amarela na capital, não há por hora, casos humanos detectados da doença. Mas lembra, o vírus, no entanto, está rondando aqui a capital, porque a gente já teve a notícia da infecção de um macaco bugio ali na região do zoológico e também do Jardim Botânico. Sérgio, tem mais uma outra informação nada legal aqui da população, tá? Até agora, mais de 2.600.000 pessoas não tomaram sequer a vacina da febre amarela e nem foram procurar os postos. Lembrando que as vacinas estão disponíveis em todos os postos aqui do estado de São Paulo, também da capital, e é completamente gratuita. Ano passado, Sérgio, morreram 6 pessoas por conta da febre amarela aqui. Fica o aviso. Sérgio. Por isso que eu falei ontem aqui no jornal, muito cuidado para quem vai para áreas, né, Silvia, de muita mata, porque pode aí, né, pegar dengue ou uma febre amarela. Já está na capital, já está aqui na capital. Não tem para onde correr. Obrigado pelas suas informações. O Parlamento Paulista concedeu a um dos maiores políticos brasileiros, Almínio Afonso, o colar de honra ao mérito legislativo de São Paulo. Prestes a completar 90 anos, o democrata agradeceu com modéstia a homenagem oferecida pelo deputado Roberto Massafera, do PSDB. Próximo de completar 90 anos, Almino Monteiro Álvares Afonso recebeu a mais alta honraria oferecida pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O Almino é uma personalidade a que o Brasil deve muito.
ele teve uma carreira brilhante como político, ele ocupou grandes cargos e o que é relevante, nesses cargos ele ocupou com grandeza, com correção e olhando os mais pobres. O deputado Roberto Massafera quis reconhecer um homem público que unisse referência ética e realizações em prol da sociedade. Já passou por todas as etapas da política nacional, coerente, seguindo o princípio filosófico de Aristóteles. A política é a busca do bem comum. Coerente, honesto, íntegro até hoje. Isso é um exemplo a ser seguido e é um exemplo de que a política é necessária. Almino Afonso foi secretário de Cultura da União Estadual dos Estudantes de São Paulo em 1952. Elegeu-se deputado federal em 1958 na legenda do PST. Também foi ministro do Trabalho e Previdência Social. Homenagem mais que justa, na pessoa do Almino Afonso, ele está homenageando toda a história da democracia do Brasil, a história de um Brasil que lutou contra o regime militar, a afirmação da democracia. O Almino Afonso é tudo isso, foi ministro, foi deputado, foi secretário, enfim, é uma história muito bonita, sobretudo foi um grande democrata. O homenageado permaneceu mais de uma década no exílio, período em que morou em vários países da América do Sul. Secretário dos Negócios Metropolitanos do Estado de São Paulo, foi também vice-governador de São Paulo. A cerimônia de entrega do colar de honra ao mérito foi acompanhada por amigos e parentes e parlamentares, entre eles o deputado Itamar Borges, do PMDB. Não vejo nenhuma razão para que eu, que nada fiz de especial, possa de receber uma homenagem como a desta noite que a Assembleia está me dando. Não há nada de especial senão cumprir o que é uma norma legal e uma norma de vida que nós herdamos da família. Portanto, nesse particular, eu diria, esta casa está cheia para todos os lados de homens com esta dignidade. Almino Afonso certamente é conhecido hoje no país como um dos homens públicos mais íntegros que passou pela história do país. É um homem reverenciado e o doutor Almino fará agora 90 anos. No auge dos seus 90 anos, o deputado Massafera e a Assembleia Legislativa conferem a maior comenda da casa a este grande cidadão. Um projeto de lei de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quer proibir as ligações de telemarketing fora do horário comercial e de números restritos. A reportagem da Silvia Garcia. Se você tem celular, com certeza já atendeu uma ligação de telemarketing. Um monte. Acho que umas 10. O que você faz? Você atende todas? Não. Eu xingo. E aí eu peço licença, falo que eu não quero ofender. Por favor, tira o meu nome do registro. O problema é que não adianta bloquear ou pedir para não ligar. Eu ligo para eles e falo tudo o que eu tenho que falar para eles não ligar mais. E não ligam? Ligam. Neste aparelho celular foram mais de 10 ligações recebidas de telemarketing nos últimos dias. O consumidor não sabe, mas tem direito de se defender de ações como esta. Uma delas é com um formulário do PROCON. Já existe legislação a respeito, a Lei 13.226 de 2008, que ela protege o consumidor em relação às ligações indesejadas, ligações que ele não tem interesse de receber ligações de telemarketing. E nesse caso, o consumidor pode acionar o PROCON a partir do formulário que tem disponível no site e, com base nisso, o número dele fica bloqueado para receber esse tipo de ligações. Uma nova lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo vai proibir a operação de serviço de telemarketing com número restrito e fora do horário comercial. Essa questão do telemarketing é um verdadeiro transtorno para a população reclama, ela é incomodada. E o nosso projeto de lei, ele tenta regulamentar um pouco isso e colocar um limite nesse trabalho de telemarketing, e estipulando um horário para que ele seja feito e colocando regras. É por isso que nós estamos atendendo aqui aos anseios da população. Nós fomos procurados por muitas pessoas que não aguentam mais receber essas ligações. Então, por isso que eu apresentei o projeto e ele começou a tramitar aqui na LESP. O projeto já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com base nessa lei, é possível que o consumidor verifique de fato quem é a empresa que está violando e acione judicialmente, inclusive pedindo uma reparação por danos morais.
Projeto de lei quer incentivar a juventude a exercer seus direitos políticos. Nós voltamos em instantes. A participação do jovem na vida política do país é uma garantia de um futuro melhor. Por isso, o atual secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, quando deputado estadual, criou um projeto de lei que incentiva a juventude a exercer seus direitos políticos. Na família de Lucas, as conversas sobre política sempre foram recorrentes. E por gostar do assunto, se envolveu em algumas atividades na escola. Foi representante de sala e fez parte do Grêmio e Colegiado Escolar. O meu interesse foi despertado mais na época já de 2013, com as manifestações, questão da passagem, o momento político que o Brasil vivia também naquele ano, me despertou bastante interesse em estar engajado mais ainda na pauta política, o que o Brasil vivia. Também a questão da crise econômica veio trazendo um viés bastante político. O meu interesse foi despertando mais em relação a isso. É um espaço que deveria ser natural do jovem, o jovem deveria se interessar por isso. Infelizmente, não vejo essa presença maciça do jovem, mas eu acho importante, sim. Com Lourenço foi diferente. Até entrar na universidade, ele não pensava e nem discutia a política, mas entende que os jovens precisam falar sobre o assunto. A grande parte do que eu acho que forma um ambiente na faculdade de facilitar conversar sobre política, hoje em dia eu acho que a maioria são os alunos mesmo que facilitam esse ambiente. E já tem uma grande participação. Se a escola mesmo, a diretoria, fornecer um ambiente que ajude a considerar questões de política, eu acho que a participação do jovem na política vai aumentar ainda mais. Um projeto de lei em tramitação aqui no Parlamento Paulista quer diminuir a distância entre estudantes e o processo legislativo estadual e ainda incentivar o exercício dos direitos políticos entre a juventude do Estado. O projeto de lei é o de número 451 de 2017, de autoria do deputado Marco Vignoli, do PSDB. Dispõe sobre a lei de incentivo à formação política e participação da juventude paulista na elaboração de processo legislativo estadual e políticas públicas estaduais. As pautas das demandas devem ser discutidas previamente em comissões temáticas. Os jovens também vão poder integrar os grupos de trabalho de audiências públicas e comissões do Parlamento Paulista. Deve haver também o estímulo para a visitação periódica à Assembleia. E 2 vezes ao ano, os deputados devem visitar escolas do ensino médio estadual e privado para incentivar os jovens sobre a importância política. É um projeto que visa aumentar a participação dos jovens aqui no processo legislativo do Estado de São Paulo. Através desse projeto, a gente vai implementar o ensino obrigatório da Constituição Federal nas escolas paulistas. Além disso, os deputados vão ser obrigados a 2 vezes por ano participar de uma aula numa escola pública do Estado de São Paulo. As audiências públicas vão ter a obrigatoriedade de contar com os jovens participantes. Além disso, também em seus gabinetes vai ser obrigatório que tenha pelo menos um jovem em cargo de comissão, fazendo com que a participação do jovem seja ainda maior no Parlamento Paulista. A participação do jovem na política é o que vai dar um futuro melhor, porque querendo ou não, são os jovens que vão construir o futuro, né? Então a gente precisa ser ouvido, a nossa voz é muito importante. O jovem dificilmente ele está presente, então eu acho sim que o jovem deveria ocupar esse espaço e o projeto ele traz muito esse viés, né? Numa audiência pública promovida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL, parlamentares e representantes de movimentos sindicais discutiram a privatização do metrô e os problemas do monotrilho da linha 15 Prata. No último dia 29 de janeiro, 2 trens se colidiram em uma área de manobra da estação Jardim Planalto, em Sapopemba. A falha se soma a uma série de problemas desde a entrega de 4 novas estações em 12 de janeiro. Com isso, o número de passageiros subiu de 14 mil para 45 mil ao dia. No incidente, os vagões estavam sem passageiros e havia apenas o operador da campainha. O laudo do metrô aponta falha humana. O sindicato contesta. Um dispositivo que nós temos em todas as outras linhas de metrô, que é um dispositivo que a gente chama que é uma detecção secundária, que garante que o sistema visualize um trem, mesmo que esse trem esteja desligado, né?
Este sistema não existe na linha 15. Então, este é feito de forma manual. E quando você faz de forma manual, você está sujeito a erros humanos, né? Agora, atribuir o problema à falha humana é desconsiderar que o sistema é falho. A região ela nunca reivindicou o monotrilho, uma obra que não existia em nenhum outro lugar do mundo. A gente queria um metrô, uma obra segura e uma obra que não fosse tão cara. A propaganda feita para a região sempre foi que ia ser barato e que ia ser mais rápido a construção. Está sendo mais caro, mais demorado, entrega para empresas que não cumprem a tarefa de construir, inclusive na Sapopemba parou a obra mais uma vez. Nossa reivindicação sempre é contra a privatização, pela nossa segurança, porque a gente entende que a privatização preza pelo lucro e o lucro tira a nossa segurança, como foi o acidente. Deputado Zico Prado, do PT, é favorável à abertura de uma CPI para apurar o acidente, mas também faz outros questionamentos. Ainda a linha 15 prata não está concedida, ainda não está privatizada. Então é responsabilidade da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. E eu fiz o requerimento na comissão para ele explicar a questão da segurança da linha. Eu não estou aqui pedindo, e deixei isso claro para o líder do governo, eu não estou querendo que o secretário que tomou posse em janeiro já chegue aqui e explique tudo, não, mas pelo menos as informações que ele tem daquilo que aconteceu nos 2 acidentes esse ano. Já o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, além de exigir mais segurança no monotrilho, é contra a privatização do metrô. Uma empresa privatizada só pensa no lucro, ela não tem compromisso com a qualidade, ela não tem compromisso com a segurança, não tem compromisso com a vida nem dos servidores e nem dos usuários. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode também acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.